apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Graça e paz a vocês aqui em Santo André, na igreja, no MGA, o oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Venha estar conosco às quartas-feiras, às 17h30 e aos domingos, às 18 horas, culto de louvor, adoração, graça e apostolado. Bem-aventurado você que está me assistindo pelo Facebook, graça e paz também, porque ao vivo estamos aqui no Facebook e você pode me assistir também no YouTube ou no nosso site direto www.graçaeapostolado.com. Sejam todos bem-vindos ao MGA, um ministério em graça que foi aprovado por Deus para pregar a graça e o apostolado. Amém? Mais de 20 anos em graça, sem voltar para trás, sem recuar, firme na palavra, como está escrito. E se tiver escrito, eu creio. Amém? Eu tenho um assunto novo hoje, apostolado novo, e eu quero que você pegue sua Bíblia. Você que está me assistindo aí, ó, Bíblia, papel e caneta. Sempre que você for me assistir, pegue a sua Bíblia, tá? Pegue um caderno. É bom que você tenha um caderno de anotações, né? Você tenha uma caderneta, um caderninho para você anotar os textos, porque é assim que você cresce, né? Abençoada, assiste pelo YouTube, né? É assim que vocês crescem em graça. Então, Bíblia, papel e caneta. Vai anotando na Bíblia, vai marcando num... Tem um caderno no seu, né? Onde Deus fale com você. Então, você vai ouvindo a pregação, vai anotando o texto. Deus falou uma revelação, escreva a revelação, anote ela. Deus falou com você naquele dia, marca lá o que Deus te falou, marca o dia. É assim que nós crescemos em graça, amém? Assunto novo hoje. Qual o objetivo da vida cristã? É o assunto de hoje, quarta-feira. Qual o objetivo da vida cristã? Qual o sentido de ser cristão? É verdade que para ser cristão é preciso confessar Jesus como Senhor. Porque uma coisa é ser cristão, outra coisa é ser ovelha. Nós nascemos ovelhas, mas não nascemos cristãos. Consegue entender isso? Uma coisa é ser cristão, outra coisa é ser ovelha. Nós nascemos ovelhas, mas não nascemos cristãos. Há muitas ovelhas no mundo que ainda não são cristãos e são ovelhas. E a salvação, ela não é para o cristão, ela é para a ovelha, porque pela graça são salvos. Então, as ovelhas foram reconciliadas com Deus, por isso são salvos. E os predestinados confessarão a Jesus, provando que são ovelhas. É o que nós tínhamos falado aqui no começo, né? O sinal de quem é ovelha é receber Jesus, né? Jesus disse em João 10:27, minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. O que prova que alguém é ovelha? Não vai estar escrito na testa de alguém, ovelha, ou na testa de outro, bode. Não está escrito na testa, filho da salvação, e na outra testa, filho da perdição. Aí você fala, como que eu vou saber quem que é da salvação e quem não é? Visto que Judas andava com Jesus, e era um filho da perdição. E não estava escrito na testa dele, filho da perdição. Tanto é que quando Jesus disse no dia daquela ceia lá, ele falou assim, ó, um de vós vai me trair. Todos falaram assim, Senhor, sou eu, Senhor. Ninguém sabia, não sabia quem era Judas, estava no meio. Então, nós nascemos ovelhas, não nascemos cristãos. Cristão se torna quando recebe Jesus como Senhor. Quem está entendendo? Quando você recebe Jesus, quando você confessa, Filipenses 2, né? Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Quando você confessa, você se torna cristão. Aliás, só confessa quem é ovelha. Está claro ou não está claro? Por isso que em Romanos 8:9, Paulo disse, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se ele não tem o Espírito Santo, como é que ele vai confessar Jesus se ele não tem o Espírito Santo? Então, esse vai nascer, vai crescer, vai morrer e não vai confessar Jesus. Não porque ele não quer, porque ele não tem o Espírito de Deus. Só pode receber a Deus, só pode confessar a Deus quem tem o Espírito de Deus.
Você vai ler João 10, você vai ler João 8, você vai ler João 6, Jesus falava frases, por exemplo, quem é de Deus ouve as palavras de Deus, lembra? Por quê? Porque a pessoa já nasce de Deus, ela já nasce ovelha. Então quando ela nasce ovelha, ela vai se aproximar das coisas de Deus. Por isso que em João 10, 24, Jesus disse para os judeus, olha, vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu as conheço. Quem está entendendo? Então, antes de eu entrar no meu assunto, nós já nascemos ovelhas. Não nascemos cristãos. Ninguém nasce cristão. Nasce ovelha ou bode. Se nasce bode, nunca vai confessar Jesus, porque não tem o Espírito de Jesus, não tem o Espírito de Cristo, não tem o Espírito de Deus. Mas quando nasce ovelha, vai receber Jesus. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. Está encaixando? Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir. Então quando ele ouve, ele crê. Lembra de Romanos 10, 14? Como crerão se não há quem pregue? Como crerão naquele de que não ouviram? Quando ouve, crê. Quando crê, confessa, provando que é uma ovelha de Jesus. Quem está entendendo? Está entendendo? Estou falando? Então não está escrito na testa quem é ovelha e quem é bode. Diga comigo, mas Deus testifica por meio de sinais. Anote aí, Hebreus 2,4. Deus testifica por meio de sinais. Ninguém nasce com uma plaquinha assim, sou ovelha. Ninguém nasce com uma plaquinha, sou bode. Não. Como que você vai saber quem é ovelha e quem é bode? Deus, Hebreus 2,4, Deus testifica por meio de sinais. Quem entendeu, diga amém. Diga pela fé, Deus testifica por meio de sinais. Você quer um sinal de que Judas não era ovelha? Ele foi trair Jesus. Eram 12 discípulos, nenhum dos 11 conseguiria fazer isso. Não tem como. Você que tem o Espírito de Deus, você não consegue trair a Jesus. Você não consegue blasfemar. Um dia uma ovelha falou assim, ô pastor, um crente, mas está escrito, Jesus disse que a blasfêmia é o único pecado que não será perdoado, nem nesse mundo, nem no porvir. Pastor, eu tenho medo de eu blasfemar. Irmão, pode ficar em paz que ovelha não blasfema. O único que blasfema contra Deus é o filho da perdição. Quem está entendendo? Está claro ou não está claro? Por que a ovelha não blasfema? Porque ela já nasce com o Espírito de Deus. Como é que Deus vai contra ele mesmo? Quem pegou essa? Pegou? Ficou claro? Eu não sei se alguém aqui já teve esse medo. Ai, pastor, eu tenho medo de cometer uma blasfêmia e não ser perdoado. Pode ficar em paz, irmã, que você nunca vai blasfemar. Pastor, mas eu já fui macumbeiro. Pastor, mas eu usava droga. Pastor, mas eu já fui bandido, fui ladrão, eu era cachaceiro, eu era pinguço, eu ia na prostituição. Não, isso aí são obras da carne, irmão. Obras da carne é uma coisa, blasfêmia contra o Espírito Santo é outra. Lembra que Jesus disse? Jesus falou que a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada nem nesse mundo, nem no porvir. Não será perdoada? Claro que não será. Por quê? Porque o único que blasfema contra o Espírito Santo é o filho da perdição. Está claro ou não está claro? Que foi o caso de Judas. Você vê que no MGA nós já entramos na revelação, né? Não tem aquele, nós já entramos né, na unção. A blasfêmia contra o Espírito Santo é algo que só provém do filho da perdição. Quer anotar essa frase? Diga comigo, a blasfêmia contra o Espírito Santo só provém do filho da perdição. Por isso que Jesus disse que não será perdoado nem nesse mundo e nem no porvir. Claro que não será, porque o filho da perdição é o único que não foi perdoado. É o único que não foi justificado. É o único que não foi reconciliado. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo, que só o filho da perdição comete, não será perdoado, não foi perdoado na cruz e nunca será. Mas pode ficar em paz, que isso não é. A ovelha não comete blasfêmia contra o Espírito Santo. A ovelha pode andar na carne, pode ter obras da carne. Quando recebe Jesus, se converte e acaba com aquelas obras da carne, que é contrário do filho da perdição, que não tem o Espírito de Cristo. Quem entendeu? Eu vibro com o Espírito Santo, que eu estou falando coisa que não é nem meu assunto. Está percebendo como que é? Eu converso com você depois. O Espírito Santo é assim, não é nada programado. Eu venho para fazer, ele me dá uma direção, mas chega aqui e ele começa a falar coisas que não tem nada a ver. Então, em 10 minutos, vocês ouviram aí várias revelações, amém? Deixa eu entrar no meu assunto agora. O assunto de hoje, qual o objetivo da vida cristã? Pastor, já recebi Jesus, já confessei Jesus, eu já sou crente faz tempo, faz muitos anos que eu sou crente, eu já até recebi a graça, pastor. Já recebi Jesus e já recebi a graça.
Porque uma coisa é receber Jesus como Senhor, outra coisa é receber a graça. Os evangélicos até hoje receberam Jesus, né? O batista, o presbiteriano, o quadrangular, o metodista, o assembleiano, o pentecostal, eles receberam Jesus, eles aceitaram Jesus. Falta receber a graça. Tá claro? Jesus é o Senhor. A graça é uma revelação. Entendeu, irmão? Diga comigo, Jesus é o Senhor. Diga, toda ovelha precisa confessar Jesus. Então, isso é um assunto. Pastor, eu já recebi Jesus. Já confessei Jesus. Isso é um assunto. Glória a Deus pela sua vida. Outra coisa é receber a graça. Quem está percebendo? A graça é um entendimento. A graça, Paulo falou, são excelências de revelações. Então, qual o objetivo da vida cristã? É o assunto de hoje, esse é o tema. Qual o sentido da vida cristã? Já recebi Jesus, já sou crente velho, já até pertenço a uma igreja. E qual o objetivo de eu ser cristão? Porque ovelha eu já era. Já entendi que eu já era ovelha. Por consequência, salvo pela graça de Deus. Só que além de ser uma ovelha salvo, eu sou um cristão. Qual o objetivo de ser um cristão? Abre sua Bíblia aí, Colossenses capítulo 1. Colossenses, depois de Gálatas, depois de Efésios, Colossenses. Vamos ver aqui o que o apóstolo Paulo nos ensina. Colossenses 1, Colossenses capítulo 1. O tema de hoje, qual o objetivo da vida cristã? Ou seja, qual o objetivo de ser um cristão? Ou seja, qual o sentido de ser um cristão? Ou ainda, qual o objetivo de ser um crente? Qual o sentido de ser um crente, um cristão? Antes eu não era, agora eu sou. Qual o sentido, qual o objetivo? Colossenses 1, quem já achou, diga amém. Verso 22. Colossenses 1, 22. Coloca o dedo no verso 22, acompanha comigo esse apostolado. Colossenses 1, você no YouTube, você no Facebook. Colossenses 1, 22. Paulo diz, agora, é bom que você circule na sua Bíblia, marque a palavra agora. Essa palavrinha agora quer dizer, nesta nova aliança, na graça, nesse novo pacto. Agora quer dizer tudo isso. Amém, abençoado? Aqui no MGA você já recebe a letra e já a interpretação. O verdadeiro sentido. Agora, Colossenses 1, 22, contudo, vos reconciliou. Verbo no passado. Sublinha aí, ó. Vos reconciliou. Diga, Deus já me reconciliou. Vocês estão vendo como que é diferente na graça? Na graça, você nasce já reconciliado. Por quê? Porque você nasce depois de Cristo. Vê o ano que você nasceu. Lembrou o ano que você nasceu? Quando você nasceu, Jesus já tinha morrido e já tinha ressuscitado. Não é verdade? Que ano que o senhor nasceu? Só lembra. Eu nasci em 1967. Quando eu nasci, Jesus já tinha morrido e já tinha ressuscitado. E ele morreu e ressuscitou para quê? Para me salvar, para me justificar, para me libertar, para me reconciliar. Ora, então quando eu nasci, ele já tinha morrido e ressuscitado, eu já nasci com essas bênçãos. Eu não precisei orar, eu não precisei buscar, eu não precisei pedir a Deus. Essa é a graça de Deus. Você já nasce abençoado, você já nasce salvo, você já nasce liberto. Nessa nova aliança, você já nasce santificado. Quem pode falar glória a Deus? Diga comigo, eu estou ouvindo o Evangelho. O que é o Evangelho? Boas novas, boas notícias. Os pregadores da lei falam o quê? Você vai para o inferno, o diabo está na sua vida. Isso são boas notícias? Não, o cara nunca mais volta. Não volta nunca mais. Eu costumo dizer, numa igreja da lei, a pessoa acha, ela entra pensando que é um pecador. E ela sai tendo certeza. Depois de ouvir a pregação, eu mandei arrumar meu carro esses dias, aí levei o carro na oficina, o mecânico é de uma igreja da lei. É irmão em Cristo, trato ele como irmão, abençoado irmão, graças a paz, mas está numa igreja da lei, o entendimento dele. Aí, conversa vai, conversa vem, ele falou, domingo o pastor pregou lá sobre o pecado. Nós somos pecadores, todos nós. Eles têm prazer em falar isso.
Parece que é uma comissão, parece que é comissionado, parece que ele ganha alguma coisa em falar isso aí. Todo crente da lei tem que falar que é pecador. Alguém já percebeu isso? Você conversa de qualquer igreja. Ah, nós somos pecadores. Não, porque nós somos pecadores. Conversa. Não, nós somos pecadores, porque nós somos... Eles têm prazer em falar isso. Porque não conhece e não entende a graça de Deus. Não é verdade? Quem aqui pensava que era um pecador antes? Você pensava que você era um pecador? E eu estou acabando de dizer que você já nasceu justificado, já nasceu salvo, já nasceu reconciliado. Quem pode falar graças a Deus? Essa é a graça. A graça é um entendimento superior que Deus, via Espírito Santo, nos dá, através do apostolado de Paulo. Está claro ou não está claro? O que é a graça? A graça é um entendimento. Nossa, se Jesus morreu quando eu nasci, ele já tinha morrido e ressuscitado, e ele morreu para perdoar os pecados. Então, quando eu já nasci sem pecado, porque ele já tinha morrido pelos pecados. Não é isso? Mas eles insistem ainda em dizer que são pecadores. Colossenses 1:22. Qual o objetivo da vida cristã? É o tema de hoje. Colossenses 1:22. Agora, contudo, vos reconciliou. Como que ele fez isso, hein? No corpo da sua carne. Ou seja, morrendo na cruz. Vamos deixar bem claro. Você não foi reconciliado com Deus porque você aceitou Jesus. Você não foi reconciliado com Deus porque você recebeu Jesus. Você não foi reconciliado com Deus porque você se batizou nas águas. Você não foi reconciliado com Deus porque você veio para a igreja. Você não foi reconciliado com Deus porque você orou. Você foi reconciliado com Deus porque Jesus deu o corpo dele na cruz, derramou o sangue dele. O sangue dele te reconciliou com Deus. Por isso Efésios 2:9 diz, não por obras, para que ninguém se glorie. Todos os méritos são para Jesus. Somos salvos porque Ele morreu por nós. Somos abençoados porque Ele deu a vida dele por nós. Nós temos a vida eterna porque Ele nos deu. Nós fomos justificados porque Ele. Nós não fizemos nada. Por isso toda a honra e toda a glória é para o Senhor. Então, o Espírito Santo me deu uma unção, que é a unção de mestre. Está lá em Efésios 4:11. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O Espírito Santo me deu uma unção de mestre. E sempre quando eu vou ler, pregar, eu preciso ensinar. Você vê que eu não li o versículo inteiro ainda. Eu vou lendo, explicando. Pedacinho, você vê que demora para ler um versículo. Por que as pessoas não entendem nas igrejas? Porque o pastor lê, acabou. Aí ninguém entende nada mesmo. Olha o tempo que eu estou levando em Colossenses 1:22. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne. Como que ele fez isso, hein? Pela morte. Diga, pela morte. Não é o que está escrito aí? Como é que ele nos reconciliou? Diga, pela morte. Está claro ou não está claro? Você vê que a Bíblia é clara. A Bíblia é clara. Não é teologia, não é tese, não é interpretação, é a Bíblia. Colossenses 1:22. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte. Para que ele fez isso, hein? Para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Diga, Abba, Pai. Diga, essa é a minha posição diante de Deus nesta nova aliança. Levante a mão e diga, somos santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Sou eu que penso assim? Não, está escrito. E se estiver escrito, eu creio. Alô, quem recebe essa palavra? Não tem lavagem cerebral, pode aplaudir. Não tem lavagem cerebral, não tem chaveco, não tem indução. A Bíblia, se está escrito, eu creio. Os crentes se consideram pecadores. Mas Colossenses 1:22 diz que perante Deus somos santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Santos quer dizer separados. Irrepreensíveis, não há do que repreender, pois Jesus nos justificou. E inculpáveis, claro,
nenhuma condenação há em nós, como que eu vou ter uma culpa se ele tirou nossa culpa? Inculpáveis. Mas vamos continuar. Colossenses 1, 23. Se é que permaneceis fundados, Colossenses 1, 23, se é que permaneceis fundados e firmes na fé. Ou seja, se você está crendo nisso, fundados e firmes na fé, quer dizer, se você está crendo nesse evangelho. Quem está crendo? Alô, você crê que é um pecador ou você crê que você é santo, irrepreensível e culpável? Qual que você crê? Não é o que está escrito? É a graça. Por isso que eu falo, essa é a graça e esse é o apostolado. Não pode mudar uma vírgula. Colossenses 1, 23. Se é que permaneceis fundados e firmes na fé, não vos deixando afastar da esperança do evangelho. Não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Para aí. Isso eu quero explicar. Pastor, apóstolo, como assim o evangelho pregado, já foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu? Já. Ué, não. Colossenses 1, 23, o qual foi pregado. Nós não estamos pregando o evangelho hoje? Estamos. Porque Paulo chama dois tipos de evangelho. Existe o evangelho boas novas, que é o que eu estou fazendo aqui agora. E existe o evangelho Jesus Cristo. Quando Paulo disse o evangelho que foi pregado a toda criatura, ele está chamando Jesus de evangelho. Isso é uma revelação, pessoal. Paulo está chamando Jesus na cruz de evangelho. Quando Paulo diz que o evangelho já foi pregado a toda criatura, ele está dizendo em outras palavras, Jesus já morreu. Hebreus 9, Jesus vai morrer de novo. Hebreus 10, uma única vez. Hebreus 10, 14, com uma só oferta. Hebreus 9, 27, uma única vez. Ora, se foi uma única vez, então Jesus já morreu, então se ele já morreu, o evangelho já foi pregado a toda criatura, ou seja, ele já morreu por todas as ovelhas, e quem nasce agora depois da morte dele, já nasce salvo, abençoado e reconciliado com Deus. Essa é a graça e esse é o apostolado, que os evangélicos não conhecem. Não conhece. Olha a lógica, olha a lógica. Por que Paulo diz que o verbo está no passado? Colossenses 1, 23, a terceira linha do verso 23. O qual foi. Foi é passado. Foi o quê? Pregado. Por que ele pôs o verbo no passado? E não disse é pregado. Ou será pregado. Por que ele disse foi pregado? Tem lógica isso aqui, tem resposta. O Espírito Santo ilumina meus olhos, ele me faz enxergar. Por que Paulo disse foi? Porque no verso 22, ele diz que você já foi reconciliado. O verbo tudo no passado, irmão. Não pode ser será. Ora, 22, se você já foi reconciliado, 23, é porque o evangelho já foi pregado. Ou seja, porque Jesus já morreu e já ressuscitou por nós diante de Deus, abençoado. Quem pode falar, papai? Vamos deixar bem claro, hein? Vamos deixar bem claro. Paulo usou a mesma palavra para dois sentidos diferentes. Primeiro sentido, Colossenses 1, 23. O primeiro sentido da palavra evangelho. Primeiro sentido, Colossenses 1, 23. Evangelho em escreva isso, está sendo gravado e filmado. Evangelho em Colossenses 1, 23 significa o quê? Jesus Cristo na cruz. Isso que significa evangelho. Olha que diferença. Abre aí em Efésios. Volta um pouquinho. Efésios capítulo 1. Olha lá.
Olha a diferença. Aqui já é diferente. A mesma palavra com sentido diferente. Deixa o Colossenses 1 que eu já volto lá. Abre em Efésios 1:13. Olha Efésios 1:13. O mesmo Paulo, usando a mesma palavra, com significado diferente. Efésios 1:13. É também nele que vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade. O Evangelho. Para aí. Não é a mesma palavra? Por isso tem que estar debaixo do apostolado. Por quê? A mesma palavra com dois sentidos diferentes. Quem está entendendo? Está claro aí? Diga comigo, a mesma palavra com dois sentidos diferentes. Diga, Colossenses 1:23. Evangelho significa Jesus Cristo na cruz. Diga, isso já aconteceu. Por isso que ele falou que já foi pregado. Está claro? Diga, Efésios 1:13. Evangelho significa boas novas. Olha lá, ó. Olha lá. Efésios 1:13. É também nele que vós estáis depois que ouviste o quê? As boas novas. A palavra da verdade. A palavra da vossa salvação. Está claro ou não está claro? Quem está entendendo? Então volta para o Colossenses. Eu só te mostrei o Espírito Santo nesse ministério, ele é tremendo, irmão. Eu podia chegar aqui, ler o Colossenses 1:22-23 e falar graça e paz e ando seu favor e ir embora para casa. Não. Mas no MGA tem uma unção diferente. Quem já percebeu isso? No MGA tem uma unção diferente. Aqui tem unção de apóstolo, tem unção de profeta, tem unção de evangelista, tem unção de pastor e tem unção de mestre. Onde nós debulhamos a palavra, devagarzinho, vai comendo, sentindo o sabor. Amém? Volta para o Colossenses 1. Qual o assunto de hoje? Qual o objetivo da vida cristã? Eu não expliquei ainda, hein? Não falei ainda qual que é o objetivo da vida cristã. Não falei ainda. Colossenses 1:23. Se é que permaneceis fundados e firmes na fé, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. O que ele quis dizer? A revelação desse evangelho foi dado para mim. Está claro? Está claro? Não está? Está acompanhando? Quando ele diz, do qual fui feito ministro, ele está dizendo, Coríntios 3:10, segundo a graça de Deus que me foi dada. Amém, abençoados? Qual o objetivo da vida cristã que eu não falei ainda? Qual o sentido de ser crente? Qual a finalidade de ser cristão? Qual o objetivo? Vamos ler mais um texto. Abre a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Então Paulo chama, em Colossenses 1:23, ele chama Jesus Cristo na cruz de evangelho. Diga comigo, Jesus Cristo na cruz é o evangelho que já foi pregado. Ou seja, ele vai morrer de novo? Não, se ele já morreu, então já foi pregado. Eu não posso falar para o Senhor, irmão, Jesus vai morrer para te salvar. Eu não posso falar isso. Quem falava isso era João Batista. Quem falava isso era Jesus de Nazaré. Eu vou morrer ao terceiro dia. Ele falava isso. Os profetas, Isaías 53, anunciava a morte. Porque eles estavam antes de Cristo. Nós estamos depois de Cristo. Está claro ou não está claro? Então, alô, olhem para mim. Os profetas, eles anunciavam o que ia acontecer antes da cruz. Nós anunciamos o que já aconteceu. Quem entendeu? Porque tudo já está consumado, abençoado. Está claro ou não está claro? 2 Coríntios 5, verso 18. Qual o objetivo da vida cristã? É uma pergunta.
Ou seja, qual o objetivo de eu ser um crente? Qual o sentido de eu ser um cristão? Já recebi Jesus, já até recebi a graça, mas qual o objetivo, qual o sentido? 2 Coríntios 5, verso 18. Veja na sua Bíblia. 2 Coríntios 5, 18. E tudo isto provém de Deus, que nos, de novo ele está falando, igual ele disse em Colossenses 1, 22, está falando de novo, ó, que nos reconciliou consigo mesmo. Digam, como que Deus fez isso? Através de um jejum? Pelo batismo nas águas? Através da oração de um pastor? Como é que Deus se reconciliou? 2 Coríntios 5,18. Por Jesus Cristo. Está claro aí? Está claro? Olha como que a Bíblia é clara. 2 Coríntios 5,18. Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, que é diferente do ministério da condenação. É diferente. O ministério da condenação condena, acusa. Você vai para o inferno. Se você não fizer isso, você não vai ser salvo. Se você não fizer aquilo, quando Jesus voltar, você não salva. Então o ministério da condenação é um. Não foi esse que ele nos deu. Ele nos deu o ministério da reconciliação. E qual que é o ministério da reconciliação? Pregar e ensinar o que a pessoa já é em Cristo. É essa que é as boas novas. Por isso que nós não falamos Deus te abençoe. Porque Deus não vai abençoar. Ele já abençoou. Então você chega num filho de Deus e fala, abençoado. Ué, abençoado por quê? Porque Jesus já morreu, você já está abençoado. Jesus já ressuscitou, você já está abençoado. Jesus já morreu, você já está salvo. Jesus já ressuscitou, você já tem a vida eterna. Ou seja, esse é o ministério da reconciliação. Continua. 2 Coríntios 5,19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. Quem recebe essa palavra? Diga comigo assim: o Senhor me deu o ministério da reconciliação. Maravilha. 2 Coríntios 5,19. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. Em outras palavras, o evangelho já foi pregado, tudo já está consumado, e agora cabe a nós anunciar o que Jesus já fez, porque ele não vai fazer ainda. Eu não posso pregar para alguém, você ainda vai ser salvo. Por isso que em graça não tem campanha de libertação. Eu não posso, vem aqui fazer essa campanha de 7 semanas para Deus te libertar. Eu não posso falar isso. Porque Gálatas 5:1 diz que Cristo já libertou. Está percebendo que na graça é tudo o verbo no passado. Diga, já aconteceu. Então a pergunta está aqui. Qual o objetivo da vida cristã? Se nós já somos salvos, se nós já somos abençoados, se nós já temos a vida eterna, se Jesus já morreu por nós, já perdoou os pecados. Então, se ele já libertou, qual o objetivo então da vida cristã? Pergunta é essa de hoje. Qual o objetivo da vida cristã? A resposta está em Colossenses capítulo 4. Agora vai vir a resposta da pergunta que o Espírito Santo vai selar no seu coração de uma vez por todas. Quem pode falar amém? Qual o objetivo da vida cristã? Qual o sentido de ser cristão? Qual o sentido de ser crente? Já recebi Jesus, já recebi a graça, já congrego num bom ministério, numa boa igreja. Mas qual o sentido, qual o objetivo de eu ser cristão? Qual o objetivo? Está aqui. Colossenses capítulo 4. Quem já achou, diga amém. Colossenses 4, verso 5.
Aqui Paulo nos explica por que somos crentes. Aqui Paulo nos explica por que somos cristãos. Aqui Paulo nos explica por que recebemos Jesus. Ou para que recebemos, né? Qual o objetivo da vida cristã? Está aqui. Colossenses 4, 5. Andar ou andai. Qual o objetivo? Andar. O que Paulo disse? Andai. Andai em sabedoria para com os que estão de fora. Para aí. Andai em sabedoria para com os que estão de fora. Para aí. Eu mostrei na Bíblia, na graça do apostolado, que o evangelho já foi pregado. Ou seja, que você já nasceu salvo, já nasceu reconciliado, já nasceu com a vida eterna. Está claro ou não está claro? Para quê? Para que tudo isso? Para quê? Diga, para que hoje eu ande em sabedoria. Quem recebe essa palavra? Qual o objetivo da vida cristã? Qual o objetivo de eu ter recebido Jesus? Se eu já era salvo pela graça. Nós já não nascemos salvos pela graça? Ué, se eu já nasci salvo, para que eu tenho que receber Jesus? Para que eu tenho que congregar numa igreja, ler a Bíblia, orar? Para quê? Se eu já nasci salvo. Olha lá. Andai, Colossenses 4, 5. Andai em sabedoria. Deus quer que através de você flua pela sua vida, pela sua boca, pelo seu testemunho, pelo seu dia a dia, a sabedoria de Deus, que o mundo não conhece. O mundo conhece a sabedoria de Deus? Deixa o Colossenses aberto. Abre em 1 Coríntios 2. Não fecha o Colossenses. 1 Coríntios 2. Qual o objetivo da vida cristã? Qual o objetivo? Qual o sentido? 1 Coríntios 2, Paulo explica qual. Eu já volto no Colossenses, deixa aberto aí. 1 Coríntios 2, verso 6. 1 Coríntios 2, 6. Paulo disse: todavia, olha que bonito falar isso. Olha que sublime falar essa frase. Falamos sabedoria, Pai, entre os perfeitos. Olha para mim. Sentiu o gozo, né? Olha para mim. O mundo lá fora fala sabedoria entre os perfeitos? Não, nem conhece. Hã? Nunca ouviu falar. Me permita, vou subir um nível. O catolicismo romano na face da terra fala sabedoria entre os perfeitos? Nem conhece. Eles anunciam que tem que acender vela, tem que pôr uma fitinha, um Jesus na cruz, uma procissão, carregar uma imagem. Isso é sabedoria entre os perfeitos? Isso é alô, sabedoria. Escreve aí. Sabedoria entre os perfeitos significa sabedoria divina. Ou seja, a sabedoria de Deus, não a do homem, não a da terra, que se aprende em faculdades, em escola, em seminário, escolinha dominical. Não! Não é essa sabedoria que nós estamos falando aqui. Você acha que Elias fez escola dominical, irmão? Você acha que Moisés fez escola dominical para guiar o povo de Israel? Você acha que Elias, você acha que Eliseu, você acha que Davi... Alô, Davi tinha 3 unções na vida dele. Davi era rei, profeta e sacerdote. Você acha que ele fez seminário para aprender a ser profeta? Você acha que ele fez alguma escolinha dominical para aprender a ser um sacerdote? Davi reinou em Israel. Quem que ensinou Davi a reinar? Ele era um pastor de ovelha no meio do mato. Sabedoria de Deus. Quem deu sabedoria para Salomão? Quem deu sabedoria para Samuel? Quem deu sabedoria para Josué conduzir o povo quando Moisés morreu? Quem que deu? Josué capítulo 1. Josué, meu servo Moisés é morto. Levanta-te,
e passa tu e esse povo, passa o Jordão, porque Moisés já morreu. Espera aí, Senhor, que eu vou ali fazer um seminário e depois eu volto, porque eu não sei como... Não, irmão, não é assim não. Não é assim não. Quem deu sabedoria para Gideão? Quem deu sabedoria para Sansão? Sansão entrava nos lugares, derrubava templos de Dagon. Um dia, olha, o negócio era tão... A unção que estava nele era, sabe, tão... Ele pegou, colocou fogo no rabo de uma raposa e tocou, várias raposas, tocou as raposas para entrar na aldeia dos filisteus. Só que a aldeia não era de cimento, de tijolo. A aldeia tudo de palha. E o rabo da raposa é igual um chumaço, né? Põe fogo, ela saiu doida correndo e entrou aonde? No meio de 30 cabaninhas de palha. O que aconteceu com as aldeias do filisteu? O que aconteceu? Pegou fogo em tudo. Quem é que deu sabedoria para derrubar os templos? Templo de Baal, templo de Dagon. Que seminário que ensina isso? 1 Coríntios 2,6. Todavia falamos... Alô, por que eu estou lendo Coríntios 2,6? Porque está aberto aqui, ó. Colossenses 4,5, ó. Andai em sabedoria. Aqui, ó. O Espírito Santo, Abba, Pai. O Espírito Santo nos responde. Qual o objetivo da vida cristã? Qual o objetivo de ser crente? Qual o motivo? Qual a razão? Para quê? Por quê? Diga comigo. Para exalar a sabedoria de Deus na terra. Que no mundo não tem. Dá um sinal quem está entendendo. No mundo não tem. Um dia eu preguei numa igreja batista e eu estava pregando, aquele dia eu levei minha melhor Bíblia. Eu tenho várias Bíblias, 50 e poucas Bíblias. Aí aquele dia eu levei minha melhor. Eu tenho Bíblia cara, Bíblia barata, Bíblia velha, Bíblia nova. Aí aquele dia eu levei uma Bíblia importada, Scofield, importada, capa de couro, bonita, coisa fina. Eu peguei na igreja batista, então levei minha melhor Bíblia. Cheguei lá e sentei, aguardei o momento de me chamar. Aí depois do louvor tal, o pastor falou assim, e agora com vocês, vamos receber aqui o pastor Marcos Gomes. Eu estava sentado assim na segunda cadeira, e a Bíblia bonita, aquela Bíblia cara, estava lá do meu lado. Quando ele falou, pastor Marcos Gomes, pode vir. Quando eu fui pegar a Bíblia, Deus, deixa a Bíblia aí. Eu, olha, da cadeira até subir no púlpito, eu falei, Senhor, o Senhor mandou deixar a Bíblia lá, o que eu vou pregar? Deus mandou deixar a Bíblia na cadeira. Eu acho que aquele dia eu fui me exibir com a Bíblia. E Deus não gostou disso, só pode ter sido isso aí. Só pode ter sido. Você levou sua melhor Bíblia, né? Pode deixá-la aí. E quando eu estava sentado, quando o pastor me chamou, eu levantei, quando eu fui pegar a Bíblia, Deus, deixa a Bíblia aí. Mas foi tão alto, que eu pensei que todo mundo tinha ouvido, fiquei morrendo de vergonha, falei, nossa, todo mundo ouviu essa bronca. Deus mandou deixar a Bíblia lá. Preguei por quase 2 horas sem a Bíblia. E tinha uns teólogos lá atrás, falava para o pastor assim, mas com quem que ele aprendeu essas coisas aí? Ele fez seminário? Qual teologia? Qual faculdade que ele fez? Pastor, não, ele nunca fez. Sabedoria de Deus! Essa eu não esqueço mais. Mas Deus falou tão alto, irmão. Para mim foi alto. Você sabe que Paulo ouviu a voz também, né, em Atos 9, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é, Senhor? Ele ouviu a voz. E eu, deixa a Bíblia aí. Eu também até falei, eu já ia pegar a Bíblia aí. Eu falei, e agora? Vou ter que subir no púlpito lá, sem a Bíblia. E a minha mensagem, como que eu vou fazer? Fui pensando um monte de coisa, né? Até chegar lá. E eu sabia que eu tinha que chegar lá e falar pelo menos graça e paz. Porque o que eu vou pregar? A Bíblia ficou lá. Eu subi no púlpito, não vou voltar a pegar a Bíblia. Deus mandou deixar. E agora, o que eu vou pregar? Nem lembro mais o que eu preguei. Sei que foi 2 horas ministrando debaixo da unção, falando pelo Espírito Santo. Por inspiração. 1 Coríntios 2,6.
Diga comigo em voz forte, diga: todavia. Capricha, diga: falamos sabedoria entre os perfeitos. Levante a mão e diga: Abba, Pai. Essa é a graça e esse é o apostolado. Aqui não tem mensagem enjoativa não, irmão. Você que era do sistema evangélico aí, nossa, essa mensagem de novo. O pastor vai falar... Aqui não tem não, irmão. Aqui o Espírito Santo está vivo dentro de nós. E a palavra é viva, poderosa e eficaz. E não volta para Deus vazia. Glória. Mais uma vez, diga: falamos sabedoria entre os perfeitos. Coríntios 2,6. Paulo foi claro, hein? Ele falou: mas não a sabedoria deste mundo. Nesse mundo tem cientista, não tem? Da NASA, não tem cientista da NASA, cria foguete, bomba nuclear, médico, PhD. Paulo falou: não é essa sabedoria que nós falamos, não. Essa que aprende com os homens? Não é essa não. Essa aí se aprende com os homens. Essa sabedoria de 2 mais 2 é 4, 5 mais 5 é 10, isso se aprende com os homens. Nós falamos a sabedoria de Deus. Coríntios 2,6. Falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos deste mundo. Quantos milionários não tem no mundo, hein? Bill Gates. Hoje mesmo estava vendo no site lá, o dono da Amazon. Amazon é um site. O cara é o maior rico do mundo. O homem mais rico do mundo. Bill Gates, quer mais milionário que Bill Gates? Não. Está aqui, ó, Coríntios 2,6. Nem dos poderosos deste mundo, que morrem, que se aniquilam. É rico, é milionário, é inteligente, criou um foguete, criou a bomba nuclear, mas vai morrer. Não vai? Qual homem que não vai morrer? Salomão morreu. Coríntios 2,7. Não. Falamos, capricha, diga comigo. Falamos a sabedoria de Deus oculta em mistérios. A Deus, aplaude ao Senhor, aplaude. Mas apóstolo, se a sabedoria está oculta em mistério, então eu estou perdido. Não está não. Porque o MGA é um ministério profético e apostólico. Como assim profético? Todo profeta tem o dom da revelação. Assim como todo apóstolo tem o dom da interpretação. Assim como todo evangelista tem o dom de pregar. Assim como todo pastor tem o dom de acampar, de cuidar, zelar. Assim como todo mestre tem o dom de ensinar. Então, se a sabedoria, Coríntios 2,7, se a sabedoria de Deus está oculta em mistério, você não está perdido não. Porque se ela está oculta em mistério, através do apostolado que é profético, ela nos é revelada. Olha que gozo, que alegria que nós sentimos. Quem está sentindo uma alegria e um gozo? Não é gostoso? Olha lá, ó. Coríntios 2,7, ó. Falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Por isso que você sente esse gozo aí. Já foi ordenado por... Mais uma vez a Ele. Tá feliz, né, irmão? Só anda rindo agora, né? Só anda dando risada, né? Olha o rosto dele. Você vê os crentes da lei tudo carrancudo, né? Com medo de ir para o inferno, com medo do diabo, com medo do demônio. Mas em graça, todo mundo feliz, dando risada, né? Diga, porque o Espírito Santo é gozo, paz e alegria. Oh, glória a Deus! Vamos voltar para o Colossenses. Volta lá para o Colossenses. Colossenses 4. Estou chegando no final já. Qual o objetivo da vida cristã? Diga comigo, andar em sabedoria.
Ou seja, traduzindo em miúdos, Deus te escolheu antes da fundação do mundo, Deus te predestinou, Deus te chamou em Cristo, te fez nascer debaixo de uma nova aliança, você já nasceu salvo, já nasceu reconciliado, já nasceu com o Espírito Santo, já nasceu com a vida eterna. Para quê? Diga comigo, para exalar a sabedoria de Deus. Está claro ou não está claro? Por que eu sou crente, hein? Por que eu venho na igreja, hein? Por que eu congrego? Por que eu leio a Bíblia? Por que eu oro? Por quê? Para quê? Diga, para exalar a sabedoria de Deus. Gostoso saber isso, né? Então, qual o objetivo da vida cristã? Diga, andar em sabedoria. Diga, mostrar a sabedoria de Deus. Diga, que está em mim. Porque a sabedoria de Deus vai estar onde? Vai estar no céu? Está em você. O Espírito Santo habita em você. Então a sabedoria de Deus está em você. Feche os olhos, levante a mão e diga, graças a Deus. Debaixo da graça e do apostolado, a sabedoria de Deus está em mim. Diga amém. Você sabe coisa que o Papa não sabe. Você sabia disso? Vocês entendem coisas que o Papa não entendem. Isso aí é o quê? Diga, sabedoria de Deus. Isso é tremendo, irmão. Você quer ver? Deixa o Colossenses aberto. Vai lá em Coríntios 1. 1 Coríntios 1. Vou te mostrar por que é assim. 1 Coríntios 1. Eu já volto. Vou terminar com Colossenses 4. Tá? Tenho mais 10 minutos. 1 Coríntios 1. Por que é assim, hein? Nossa, apóstolo, você disse que... E é verdade mesmo, hein? Eu falo coisas que o Papa nunca falou. Ele aparece na Globo, aparece na televisão, mas nunca falou essas coisas. E isso eu falo todo dia, falo comum pro meu vizinho, pro meu primo, pro meu irmão. E ele nunca falou. Por quê? Por que é assim? 1 Coríntios 1, verso 27. 1 Coríntios 1, verso 27. Mas Deus... Quem? Quem? 1 Coríntios 1, 27. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Olha o dinheiro que a igreja romana tem na terra. E o MGA pagando aluguel. Mas a sabedoria de Deus está aqui. Quem reconhece, aplaude. Quem reconhece, aplaude. A sabedoria de Deus está aqui, não está lá. Por isso que Jesus disse o quê? Entrai pela porta estreita. Mateus 7,13. Entrai pela porta estreita, porque larga e espaçosa é a porta que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Não é? Olha quantas pessoas no catolicismo e quantas pessoas aqui. Vê se não bate. Mateus 7,13. São muitos que entram por ela. Mateus 7,14. Mas estreita é a porta e apertado o caminho, e poucos são os que entram, que acham a vida. Quem achou a vida? Você achou a vida? Você é uma das pessoas mais felizes da terra. É ou não é verdade? A riqueza que Deus me deu eu não troco por dinheiro nenhum. Vira e mexe aparece alguém querendo me comprar. Vem para a nossa igreja. Olha, vem ser pastor aqui. Você vai ter um salário. Porque eu não tenho salário, né? Você vai ter um salário e carteira registrada, 13º, férias. Nós vamos te dar um carro. Já tenho o carro que Deus me deu. Então, vem para cá. Não vou. Quer saber por quê? Porque senão eu vou ficar preso com eles. E eu não tenho o rabo preso com ninguém. Eu sou servo de Deus. Deus me escolheu
antes da fundação do mundo, para ser santo e irrepreensível. Eu nasci para a glória do Senhor, predestinado estou, e há anjos em meu favor. Eu nasci segundo a vontade de Deus, que em Cristo me reconciliou, e em graça agora estou. Você acha que eu vou para eles, irmão? Nunca! É simples você entender isso. Você acha que Moisés iria para o lado de Faraó? Não. Você acha que Sansão, você acha que Gideão ia para o lado dos filisteus, dos midianitas? Não. Nunca. Você acha que Sansão ia para o time dos filisteus? Você acha que Gideão ia para o time dos midianitas? Você acha que Elias ia arregar para Jezabel? E por aí vai. Eu nasci para a glória do Senhor, predestinado estou, e há anjos em meu favor. Eu nasci segundo a vontade de Deus, que em Cristo me reconciliou, e em graça agora estou. A verdade é, Coríntios 1:27, que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu está escrito assim, ó. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. Pegou? Você imagina o estrago que eu não faria no catolicismo? Você imagina eu na Basílica de São Pedro em Roma, no Vaticano. Me dá 10 minutos para me pregar a graça lá. 10 minutos, é muito? 10? 5. Eu consigo pregar em 5 minutos. Explicar Hebreus 2,14, Efésios 2,8, Efésios 1,3, 2 Coríntios 5, 17, 18, 19. Em 5 minutinhos eu consigo. 5 minutinhos eu pregando na Basílica de São Pedro em Roma, no Vaticano. Humanamente nunca, né? Sabe por quê? Porque Coríntios 1:27, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Verso 28, Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são. Quem é esse pastor aí? Quem é essa igreja aí? Então, Deus escolheu as coisas que não são para aniquilar as que são, para que ninguém se glorie perante Ele. Diga comigo, essa é a sabedoria de Deus. Ele escolheu as coisas fracas para confundir os fortes. Essa é a sabedoria de Deus. Por isso, irmãos, para terminar, Colossenses 4:5. Olha o que eu tive que ler. Olha quanto tempo que eu estou falando há 1 hora só para te dar uma resposta. Diga comigo, qual o objetivo da vida cristã? Olha lá, ó. Colossenses 4:5. Andar em sabedoria, irmão. Andar em sabedoria. Você não pode ser igual a formiga. Formiga é comum. Todo lugar da terra tem formiga. Você não pode ser igual a formiga que nasce, não vou nem falar cresce, porque continua formiga, e morre. Gente pisa em cima, você aperta com o dedo. Formiga. Você não pode ser comum igual as formigas. Formiga é algo comum. Não é igual o rinoceronte. Não é igual o elefante, olha o tamanho do elefante, 3 toneladas. É uma coisa. Uma formiga. Se eu começar a procurar, eu vou achar formiga aqui, formiga na calçada. Eu vou lá no Japão, tem formiga. De noite tem formiga. No sol tem formiga. Todo lugar do mundo tem formiga. Nós não podemos ser assim. Nós não podemos ser assim.
Efésios 1:4, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Romanos 8, 29 e 30, nos predestinou, nos chamou, nos escolheu e nos justificou, nos glorificou. Para quê? Para você ser comum? Igual as pessoas do dia a dia? Da onde você trabalha, da rua que você mora, do bairro que você mora, da cidade que você mora, do estado que você mora, do país. O Espírito Santo está mandando falar com a abençoada lá em Taubaté. Abençoada menininha. Glória a Deus pela sua vida, menininha. A senhora está em Taubaté, é uma representante do reino de Deus em Taubaté. É um momento profético agora. O Espírito Santo está me mandando falar com a senhora. A senhora é uma embaixadora de Cristo em Taubaté. Não desiste. Não desiste não. A senhora sabe o que é um embaixador? 2 Coríntios 5:20. Embaixador da parte de Cristo. O que o embaixador faz? O embaixador, ele tem uma embaixada, um local. A embaixada do Brasil nos Estados Unidos. O que isso quer dizer? É um lugar que representa o Brasil. A senhora está em Taubaté e a senhora é embaixadora de Cristo. 2 Coríntios 5:20. Recebe essa palavra profética. Se a senhora é embaixadora, a senhora representa Cristo, o reino de Deus aí em Taubaté. E assim você em outra cidade, você em outro estado, você em outro país. 2 Coríntios 5:20. Somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós falasse. Isso é sabedoria de Deus, irmão. Você não é comum, não. Pode ver na empresa que você trabalha, só você. Talvez só você na sua família. Na sua rua, só você. No seu bairro, só você. Talvez na sua cidade, só você. Você é exclusivo, porque em você, Abba Pai, está a sabedoria de Deus. Você no Rio de Janeiro, você em Pernambuco, você no Sergipe, Recife, Aracaju, Bahia, Brasil, planeta Terra. Quantos Marcos Gomes você conhece? Quantos igual você tem? Aonde você trabalha? Na sua família? No seu bairro? Quantos igual você tem? Não tem. A sabedoria de Deus está em você e tem que ser exalada para toda a terra, para todo mundo. Quem recebe essa palavra? Esse é o objetivo da vida cristã. Qual o objetivo da vida cristã? Para terminar, Colossenses 4:5. Andai em sabedoria para com os que estão de fora, aproveitando bem. Claro que tem que aproveitar bem. Você é uma fonte de sabedoria. Você não é igual aquele homem do lado lá não, irmão. Você não é igual aquela mulher do lado lá não, irmã. Você não é igual formiga, que é comum. Dentro de você tem uma superpotência do reino de Deus. Você é mais que uma bomba atômica quando você abre a boca para anunciar a graça de Deus em Cristo. Seu corpo é uma superpotência do Espírito Santo. Abra sua boca e anuncie a graça. Na sua boca tem a sabedoria de Deus. Sua mãe não conhece, seu irmão não conhece, seu vizinho não conhece, seu primo não conhece, ninguém conhece, mas está dentro de você. Está aí a resposta. Qual o objetivo da vida cristã? Diga comigo, andar em sabedoria. Colossenses 4:5. Andai em sabedoria para com os que estão de fora, aproveitando bem cada oportunidade. A vossa palavra, quando você for falar, Colossenses 4:6, a vossa palavra seja sempre agradável. Claro, 2 Coríntios 5:19, Deus te deu o ministério da reconciliação, sua palavra tem que ser agradável mesmo. Oh, abençoado, bom dia abençoado, bom dia abençoada, há anjos em seu favor, a sua palavra tem que ser agradável. Ou você vai ser igual ao sistema, que só condena. Você vai para o inferno, hein? Olha o demônio na sua vida, hein? Isso é o diabo, hein? Não, irmão. Está claro ou não está claro? Está claro ou não está claro? Colossenses 4:6, palavra agradável somente em graça. Porque na lei não existe palavras agradáveis, é só palavra de condenação.
Você vai para o inferno, seu gafanhoto. E as orações? Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou um verme, eu sou um piolho, eu sou um rato. Engraça não, irmão. Engraça não. Salmos 82:6, vós sois deuses. Efésios 1:3, vocês são santos, irrepreensíveis e inculpáveis diante de Deus. 2 Coríntios 5:17, vocês são novas criaturas. João 10, vocês são ovelhas. Romanos 8, vocês são mais que vencedor. Coríntios 3, vocês são o templo do Espírito Santo. Aqui não tem verme não, irmão. Aqui tem ovelhas eleitas, escolhidas, predestinadas e cheias do Espírito Santo. Papai. Para terminar, Colossenses 4:6, para terminar. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Alô, olha o sal aqui, ó. Claro. O que quer dizer temperada com sal? Não é para você jogar sal em cima da Bíblia. Temperada com sal quer dizer, quando você falar tem que ter sabor. E o sabor é a palavra de Deus, é o que está escrito. Colossenses 4:6, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como deveis responder a cada um. Como é que você deve responder, hein? Diga, como está escrito. Vamos ficar de pé e falar assim, ó. Eu nasci para a glória do Senhor, predestinado estou, e há anjos em meu favor. Eu nasci segundo a vontade de Deus, que em Cristo me reconciliou, e em graça agora estou, graça e paz, anjos em seu favor. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30, e aos domingos, às 18h, ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.